direto lá pra rua saber da Juliana Bruni como é que está o trânsito agora. Trânsito. Bom dia, pessoal. Estamos aguardando. 90% de desconto na conta de luz. Vamos entrar ao vivo agora na Rádio Bandeirantes, Porto Alegre. Essa semana vai ser uma semana muito movimentada em termos de entrevistas no Rio Grande do Sul. Dia 30 completa um ano do início das enchentes. Vocês acompanham e acompanharam todo o meu trabalho como ministro da Reconstrução e a gente tem muita coisa para falar. Temos muito interesse em fazer uma prestação de contas detalhada de todo o trabalho que nós fizemos e estamos fazendo no Rio Grande do Sul. E eu convido vocês para acompanhar estas entrevistas, para que a gente possa também, através de vocês, multiplicar as informações que nos interessam, que cheguem a todo o estado do Rio Grande do Sul. Então fiquem ligados conosco. Rádio Bandeirantes de Porto Alegre ao vivo. Estado Federal, Paulo Pimenta, e tem uma relação muito estreita com tudo que aconteceu há um ano e que a gente hoje abriu aqui, inclusive o Manhã Bandeirantes dizendo que bom estar com esse céu maravilhoso, né, em Porto Alegre, depois de um ano que a gente lembra que foi muito triste, que agora, inclusive, o Manhã Bandeirantes vai estar apresentando aqui, a Rádio Bandeirantes, matérias e reportagens especiais sobre a enchente, né, que há um ano aqui assolou Porto Alegre, região metropolitana, várias cidades do Rio Grande do Sul. Mas eu quero conversar com o deputado federal Paulo Pimenta, porque ele foi ministro-chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Ali entre maio e setembro de 2024. Acredito eu que tenha sido uma época muito difícil para ele. Já quero começar perguntando como foi para ele, né, essa questão de criarem, né, esse ministério rapidamente, enfim, e como foi tudo isso. Bom dia, deputado. Bom dia, Regina. Bom dia, prezados amigos e amigas, ouvintes da Bandeirantes, Manhã Bandeirantes. Prazer em poder conversar contigo, Regina. E também, obrigada. Que coisa boa que a gente pode estar conversando num cenário, né, numa situação tão distinta daquela que nós enfrentamos nesse período do ano passado, né? Eu fui designado pelo presidente Lula. Quando eu fui designado pelo presidente Lula, assumi o ministério já era 15 de maio, mas eu estava acompanhando já desde o primeiro dia, né? Vocês lembram, Regina, que começou a chuva mais forte lá em Santa Maria, na nossa região centro. Verdade. Né? Nós já tínhamos passado por um episódio muito delicado em 2023, no Vale do Taquari. A região centro não tinha sido tão atingida. E esta tragédia do ano passado, ela começa em Santa Maria, começa na região centro, que é a minha cidade, né? E de lá para diante, né, eu passo então a acompanhar e a coordenar todas as ações do governo federal no Rio Grande do Sul, que envolviam naquele primeiro momento, sem dúvida alguma, o desafio de salvar vidas, Regina. No primeiro momento era o desespero para salvar vidas. As operações de resgate, o apoio, a mobilização com as Forças Armadas, a mobilização que nós fizemos com a Defesa Civil, para garantir, né, aquele apoio necessário. Era helicóptero, era barco, era mobilização de pessoas. Nós fizemos mais de 90 mil salvamentos, Regina. Mais de 90 mil salvamentos, né? Tu vê que isso é uma coisa extraordinária. Porque outras tragédias em outros países, com essa dimensão, nós tivemos uma quantidade de óbitos muito superior, né? Nós já temos 183 óbitos no Rio Grande do Sul. É muito triste isso. Mas, graças a Deus, nós tivemos em torno de 90 mil salvamentos, né? E, ao mesmo tempo, era necessária toda aquela mobilização para os abrigos. Nós tivemos 600 mil pessoas fora de casa, Regina. Isso significa quase 120 mil famílias que nós tivemos que providenciar o apoio para que as prefeituras pudessem garantir água, alimentação, colchão, coberta, remédios, né? Coisas básicas que de uma hora para outra se tornaram urgentes. E que o governo do presidente Lula, desde o primeiro momento... Só que ainda tem pessoas
pessoas que ainda estão sofrendo por conta da enchente, né? Tem muitas pessoas. A gente vai falar sobre isso também, né? Mas assim, aquele primeiro momento, Regina, era salvar vidas, né? E garantir aquele apoio básico para a sobrevivência das pessoas. Então, realmente foi um desafio extraordinário, foi o maior desafio que eu já tive na minha vida. Nenhuma função pública ela pode ser comparada à relevância e à importância, ao desafio de ter assumido esse ministério, Regina. E esse ministério, o senhor acha que cumpriu à altura o que era o objetivo? Com certeza, Regina. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul nunca foi feito em nenhum lugar do Brasil. Né? Não só pelo volume de recursos, mas pelo desafio no primeiro momento, Regina. Para te ter uma ideia, nós chegamos a ter 53 pontos de rodovias federais interrompidas. Nós não tínhamos aeroporto. A rodoviária de Porto Alegre estava interditada. O Transurb estava parado. Não tinha acesso à capital. Não tinha como chegar água, medicamentos, alimentação. Né? Então, aquele primeiro período foi um desafio que muitas pessoas não têm a dimensão do que foi restabelecer milhares de ligações elétricas, cidades sem água, sem internet. As pessoas não tinham informação sobre os seus parentes desaparecidos. Então, aquele trabalho, no primeiro momento, nós mobilizamos todo o governo federal para garantir, né, o restabelecimento do acesso aos municípios, do abastecimento de água, da chegada dos remédios, oxigênio para os hospitais e principalmente a energia elétrica, né, a água potável, a internet, que nesse momento é tão importante para as pessoas terem informação. As pessoas desesperadas ligavam para os seus parentes no interior, ninguém sabia o paradeiro das pessoas desaparecidas. Imagina o desespero de uma família, Regina, que não consegue ter acesso físico a uma determinada região e não tem internet, não sabe como é que está a situação dos seus familiares e olha pela televisão as imagens daquele desespero. Uma loucura isso tudo, e a gente, até hoje, como a gente falou, tem ainda pessoas, principalmente o Sarandi reclama muito ainda, as pessoas ainda têm muitos problemas, e isso que eu queria ver, até conversar com o senhor, porque terminou, né, claro, esse ministério que foi feito aí de última hora, vamos dizer assim, de forma extraordinária, até setembro. Como foi essa decisão de dizer, olha, nós já resolvemos a maior parte das questões, então agora esse ministério sai de cena, e o que a gente vem fazendo então para resolver os problemas das pessoas que ainda sofrem com tudo o que aconteceu? Muito bem. Em primeiro lugar, a extinção do ministério se deve ao fato de que o Congresso Nacional não aprovou a medida provisória que criou o ministério. Certo? Quer dizer, o Congresso Nacional tinha um prazo de 4 meses para aprovar a medida provisória e não aprovou. Então a decisão de não continuar o ministério não foi do governo. Foi devido à não aprovação do Congresso Nacional. Segundo lugar, imediatamente nós criamos uma Secretaria Extraordinária, que permanece funcionando normalmente, sob a coordenação do Maneco Hassen, que foi prefeito de Taquari, que foi presidente da FAMURS, e que funciona na mesma estrutura, no mesmo local onde funcionava o Ministério. E eu continuo diariamente acompanhando todos os assuntos, né? Essa é a minha pauta prioritária, eu acompanho diariamente, né? Então nós temos muitas coisas ainda que têm que ser feitas, na área da saúde, da educação, da infraestrutura, na parte da prevenção e principalmente na questão da habitação, né? É importante a gente ter uma noção de outras tragédias de menor porte que já ocorreram em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, ou mesmo em outros países, né, onde nós tivemos catástrofes como essa. E poder ter um paralelo de tempo, né? Que tempo levou para que as pessoas pudessem voltar a ter minimamente uma normalidade da sua vida, né? Com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, nós temos consciência, nós sabemos que existe uma quantidade enorme de recursos hoje, né? Para você ter uma ideia, minha cara Regina, planos de trabalho aprovados na Defesa Civil
para o governo do estado e para os municípios são 1.400 planos de trabalho. 269 municípios, certo? Esses planos de trabalho são para fazer pontes, estradas, certo? Nós temos uma quantidade enorme de recursos na mão do governo do estado e das prefeituras na saúde e na educação, para a construção de escolas que foram destruídas, para a construção de unidades de saúde. Onde é que entra o governo federal? O governo federal entra com a liberação do recurso, certo? Agora, o governo federal ele não vai lá na cidade construir uma unidade de saúde. É a prefeitura que vai achar o terreno, e evidentemente que nós exigimos que seja um local seguro. É a prefeitura que vai encaminhar o projeto, o recurso está disponível, né? A mesma coisa as casas. Nós temos recurso no orçamento para a construção de 25 mil casas no Rio Grande do Sul. Até agora, nós já temos 9.400 casas aprovadas, certo? Destas, nós temos 6.800 famílias habilitadas, que são aquelas casas que vão ser construídas do Minha Casa Minha Vida. E já temos 1.500 famílias que já estão no compra assistida com casa, já tem contrato de casa, já morando nessas casas, né? A gente espera que isso resolva o quanto antes. Agora, esse trabalho, Regina, de aprovar o projeto, de achar o terreno, de fazer o licenciamento, é um projeto, né, que envolve o governo federal na liberação do recurso, mas a execução ela está na mão do governo do estado e das prefeituras. Deputado, desculpa lhe interromper, mas é que o meu produtor aqui, o Henrique Tanger, também tem uma pergunta a fazer a respeito disso. Vai ser um prazer. Bom dia, deputado. Tudo bom? Henrique Tanger aqui falando com o senhor. O meu questionamento diz respeito justamente a essa questão dos recursos federais. Desde a passagem do senhor aí pelo Ministério da Reconstrução e até uma visão agora de fora, como se deu essa relação do Estado e das prefeituras diante dessa necessidade justamente de apresentar uma destinação desse recurso federal? E ainda há recurso pendente, dependendo justamente só do lugar para ser investido? Ainda bem, meu caro Henrique. Infelizmente, nós temos prefeituras que já fizeram tudo. Nós temos prefeituras que já fizeram todas as pontes, já fizeram as estradas, concluíram tudo. Temos prefeituras que até hoje não fizeram nenhuma ponte, né? O que os prefeitos alegam? Era o ano eleitoral, o prefeito da época perdeu a eleição, saiu, não encaminhou os projetos em tempo hábil, assumiu uma nova administração, precisou compor um novo grupo técnico, né? Agora o recurso está lá, né? Quer dizer, você tem um recurso depositado na conta da prefeitura para fazer pontes, mas quem vai contratar a empresa que vai executar essa ponte é o município. Quem faz o projeto executivo, faz a contratação da empresa é a prefeitura. É a mesma coisa que as unidades de saúde e as escolas, né? Aquela parte de reforma, com certeza ela é mais fácil, mais rápida, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos no Rio Grande do Sul 521 unidades de saúde que receberam apoio federal. Na educação nós tivemos 1.970 escolas que receberam apoio federal. Só que a parte de reforma anda mais rápido. A parte de construção, a gente depende do município. A parte de construção, por exemplo, depende da prefeitura indicar o terreno, licenciar o projeto. Nós temos 28 escolas ainda para serem reconstruídas. E nós temos ainda 36 unidades de saúde para serem reconstruídas, com o dinheiro já liberado pelo MEC e pelo Ministério da Saúde. E que a gente espera que isso resolva o quanto antes. Deputado, infelizmente o nosso tempo aqui do Manhã Bandeirantes está terminando, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, também as suas informações aí, né? O deputado Paulo Pimenta, deputado federal, que foi ministro-chefe da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Entre maio e setembro, estávamos falando justamente aqui sobre a questão das enchentes. Muito obrigada, e a gente realmente está torcendo e unidos, né, para que tudo se resolva. Um grande abraço, Regina, e muito obrigado. Vocês podem ver, gente, como é importante que a gente transmita uma narrativa correta e verdadeira sobre o trabalho do governo federal na reconstrução do Rio Grande do Sul, né? O próprio governador ontem deu uma entrevista na Bandeirantes de noite, e o governador
num determinado momento, disse: o governo federal até agora não construiu nenhuma casa. Governador, não cabe ao senhor essa conduta infantil, irresponsável e leviana, governador. O senhor sabe que o governo federal repassa o recurso para as prefeituras, mas quem aprova os projetos, quem executa essas obras, não é o governo federal, o governador. Aliás, obras pendentes, tanto na defesa civil como na saúde e na educação, não são porque os recursos não estão disponíveis, mas são porque os projetos são apresentados pelas prefeituras e pelo governo do Estado. E nós vamos cobrar agilidade. Nós vamos cobrar agilidade, sim. Porque na medida que o governo federal já disponibilizou 112 bilhões de reais, que garantiu a retomada da atividade econômica do Estado, a geração de empregos, a manutenção da atividade econômica do Rio Grande do Sul, a renegociação da dívida de agricultores e agricultoras, nós temos a autoridade de cobrar agilidade, porque o povo gaúcho tem pressa. Então, gente, começa hoje uma semana importante e a gente vai ter muitas oportunidades para conversar.